Hoje vamos conversar com Danilo Arruda da Luz, segundo vice-presidente da Federação Espírita do Paraná. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Presente de Deus. Allan Kardec perguntou aos espíritos codificadores como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se. Eles responderam que é sofrendo a prova de uma nova existência. Em seguida, arguiu qual o fim objetivado com a reencarnação, e eles responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? O que é uma expiação? O que é uma prova? A reencarnação explica as simpatias e antipatias? Depois do Momento Espírita, vamos conversar sobre este assunto. O momento não poderia ter sido mais impróprio. As dificuldades financeiras se somavam aos problemas com a saúde. E o desespero quase a dominava naqueles dias em que a gravidez foi confirmada. Num segundo, pela sua mente, desfilaram as tarefas intermináveis no lar, roubando-lhe as madrugadas no trato com a enfermidade de sua mãe. Acudiram-lhe ao cérebro em seguida as horas exaustivas à mesa profissional a fim de garantir o pão, o abrigo, o teto. O cansaço a abraçava de há muito tempo. Sentiu que as lágrimas represadas deslizavam como uma torrente, umedecendo-lhe as faces pálidas. Um bebê. Pensou nas canseiras das noites mal dormidas que teria que enfrentar, dos gastos com fraldas, leite, medicamentos, tanta coisa. Acariciou o ventre que abrigava o serzinho em formação. Uma emoção diferente a envolveu. Decidiu. Teria criança e a iria receber com amor. Se Deus a convocara para ser mãe, com certeza a haveria de auxiliar. Não foi fácil a gestação, e a criança nasceu prematura. Quanta preocupação! Tanto medo de que ela não sobrevivesse. Os meses se passaram e a menina, loura de olhos claros, se desenvolveu. Então, e só então, Marina se deu conta do infinito amor do pai. Brindando-a com a maternidade, conferiu-lhe a oportunidade das mais doces alegrias. Quando a tristeza lhe nublava o semblante, o bebê parecia adivinhar-lhe as dores e sorria, estendendo os bracinhos, batendo as pernas, feliz, emitindo sons de contentamento. Quando a morte lhe adentrou o lar, arrebatando a mãe de Marina, foi a pequenina que lhe preencheu os dias, não permitindo que a saudade imensa lhe atingisse a vontade de viver. Quando a depressão pretendia lançar seus tentáculos envolvendo-a, foram os risos da pequerrucha que a trouxeram de retorno à realidade doce das suas carícias, estimulando-a a lutar ainda mais. Deus lhe mandara aquela preciosidade que desperta cantarolando, acordando o sol que mal se espreguiça no horizonte. Uma preciosidade que retribui em carinho, beijos e abraços os cuidados e a atenção que recebe. Sentindo as mãozinhas quentes lhe tocando o rosto e ouvindo-a dizer espontaneamente: "Mamãe, eu te amo", as emoções mais sublimes invadem Marina e lhe falam na acústica da alma. Deus te envia o seu amor. A criança é sempre portadora de alegrias, na inocência das brincadeiras, na espontaneidade dos seus sentimentos. É bem a mensagem da esperança que não fenece e do amor que se multiplica inesgotável. Enquanto houver crianças nos lares, envolvendo de risos os ares, a humanidade poderá caminhar esperançosa e feliz.
pois a criança é o sorriso de Deus materializado na terra. Vimos a mensagem Presente de Deus, que está no CD número 27. Estes CDs podem ser adquiridos através do site momento.com.br. Danilo Arruda da Luz, vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, é nosso convidado de hoje. Olá, Danilo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante atual. Nós temos acompanhado em novelas da televisão vários temas espíritas sendo apresentados nas histórias. E atualmente nós estamos vendo a reencarnação na trama de mais uma novela. O que é a reencarnação? Olá, Ivone, telespectadores, é sempre uma alegria estarmos de volta ao programa. Muito interessante essa temática espírita, de uns tempos para cá, a gente vendo presente, não apenas nas novelas, mas em tantos programas de televisão e entrevistas, o que nos deixa muito felizes. A reencarnação é uma lei divina, uma lei natural, que permite ao espírito poder retornar a uma nova existência no mundo físico. Ou seja, o espírito, após a sua desencarnação, o seu retorno ao mundo espiritual, poderá, em tempo seguinte, em tempo futuro, poder novamente se ligar a um corpo físico, retornando, renascendo no nosso planeta, na Terra, mas diríamos assim de modo geral, renascendo no mundo físico outra vez. E qual é o objetivo para o espírito reencarnar em um novo corpo? Por certo, há um motivo especial. Exato. A proposta do espírito, considerando o criado por Deus, é sempre a de crescer, evoluir, progredir, alcançar uma condição de perfeição que é inerente ao espírito. Deus nos cria para que um dia cheguemos a essa condição de perfeição. E a reencarnação é justamente a possibilidade do espírito fazer este processo de evolução, de progresso, de crescimento, de aquisição das condições necessárias para que ele chegue à sua perfeição. Lembrando sempre que Deus cria todos nós, cria todos os espíritos de forma igual, ignorantes no sentido do desconhecer a tudo e também todos iguais nas suas possibilidades de alcançarem esta perfeição. Estão fadados a chegar à perfeição. Então a reencarnação é nesse processo do progresso do espírito, dele poder, na existência num mundo físico, experimentar provas, ter aprendizado que são inerentes ao mundo físico. Então ele tem, no início desse seu processo evolutivo, esta passagem pelos que a gente chama mundos físicos, onde ele vai ter uma série de experiências para conquistas, né, no seu processo evolutivo. E neste processo evolutivo, nesse progresso, está implícito o progresso intelectual e moral, não é? Com certeza. As experiências que ele tem no mundo físico estão direcionando a construir, conquistar, desenvolver-se intelectualmente e na convivência com outros espíritos, na relação com os outros espíritos, também fazer conquistas no campo da moralidade do espírito. E existe um número específico para que o espírito alcance essa perfeição? Específico, não. Há sim, isso é fato, que o espírito deverá chegar ou alcançar essa condição de perfeição. Passará, no início desse processo, pela reencarnação em mundos físicos, onde terá experiências, aprendizados específicos. Com o passar do tempo, no processo, no progresso
do espírito, no processo evolutivo do espírito, ele já vai aos poucos alcançando a condição de não precisar mais desse tipo de experiências, reencarnações em mundos físicos, passando de mundos mais primitivos para mundos mais desenvolvidos, né? Mas esse processo acontece. E a quantidade de vezes que ele fará este mergulho novamente na carne, no mundo físico, estará relacionado com a sua capacidade de fazer os devidos aprendizados, de fazer as conquistas, tanto, como você disse, no campo intelectual quanto no campo moral. Então, nós dizermos que há um número específico até seria contrário à ideia inicial quando eu falei que Deus nos cria a todos simples e ignorantes com relação a desconhecermos a tudo. Em uma outra lei presente também, todos nós conhecemos, chamado livre-arbítrio, ele nos dá essa possibilidade de fazermos as nossas conquistas, os nossos aprendizados, fazendo uso da nossa vontade para tanto. Então, neste processo, cada espírito fará a sua caminhada, as suas escolhas, terá o seu resultado, o seu êxito, encarnação a encarnação, diferentemente um do outro. Então, por isso que um evolui mais rápido do que o outro. Exatamente. Né? Cada escolha que ele faz, a cada novo degrau que ele galga nesse processo de evolução, ele vai passando pelas sucessivas reencarnações. Alguns, por fazerem as melhores escolhas, por entender mais rapidamente qual é a vontade de Deus, como são as leis divinas, pode, vamos dizer assim, ser mais rápido nesse processo. Outros um pouco mais demorados. Agora, o que é real, o que é fato, é que todos chegaremos lá. Mas, voltando à situação que a novela tem nos apresentado, as personagens aparecem reencarnadas muito tempo após e com os mesmos corpos, a mesma aparência. É desta forma que acontece, Danilo? Não, não é dessa forma, mas a gente precisa lembrar, entender que ali é uma trama que está sendo apresentada na televisão, e para que o telespectador possa fazer essa ligação, ter o entendimento da personagem de uma reencarnação anterior para esta, é preciso que o personagem seja o mesmo. Senão ele não consegue identificar apenas pelos nomes, né? Então, como a gente sabe que cada um de nós tem nos seus genes, no seu DNA, diferenças, características diferentes, a constituição, a formação do novo corpo será diferente da que eu tive em outras encarnações. Até mesmo com relação pelas necessidades que eu terei, pelas experiências na nova encarnação, às vezes eu preciso nascer, às vezes, num gênero diferente, masculino, feminino, para um corpo ter belo, um corpo menos belo, exatamente, né? Uma raça numa encarnação, outra raça, dependendo de onde eu for reencarnar. Inclusive, o próprio corpo vai limitar a capacidade intelectual do espírito, não é, Danilo? Vai limitar imensamente as faculdades do espírito quando a gente entender que o corpo é um instrumento para que o espírito possa se expressar na dimensão material. O corpo físico é um instrumento que o espírito vai se utilizar para realizar o que ele precisa realizar. Nesse aspecto, ele já fica, o espírito, limitado às condições do corpo físico, que é muito diferente da capacidade que ele tem quando livre desse corpo, vamos dizer, no mundo espiritual. Então, realmente, o corpo, as dificuldades que ele encontra e que são necessárias para que ele possa atravessar a nova experiência, a experiência que é direcionada para ele naquela encarnação, o corpo é que vai fazer a diferença, limitando limitando a sua expressão, né, o espírito se exprimir. Sim, né? Isso nos remete ao entendimento da questão das deficiências mentais que muitas pessoas são portadoras, né? Muitas vezes ali está reencarnado um espírito altamente inteligente, intelectualizado, né? Com certeza, mas por uma necessidade, uma experiência que aquele espírito deverá passar nessa encarnação. Um resgate, né? Um resgate, com certeza, né? Aquele corpo que é agora um instrumento de manifestação do espírito terá
estará apresentando as dificuldades necessárias a esse espírito, para que ele possa passar por aquela prova, ou por aquela expiação, por aquele resgate que ele precisa. Né? Hoje estamos conversando de novela, né? Isso. Aparece na trama também as personagens todas envolvidas, todas próximas mais uma vez, né? Isso significa que quando nós reencarnarmos em uma próxima existência, estaremos juntos dos nossos atuais parentes, dos amigos, dos conhecidos e dos inimigos também? Vejamos, Ivone, o objetivo das reencarnações é justamente oferecer ao espírito possibilidades do seu crescimento, da sua melhora, do seu aperfeiçoamento. E também serve de ajustamento para esse espírito com relação aos equívocos, aos enganos de encarnações anteriores. Até podemos fazer a relação que esses erros, os equívocos que a gente comete, são pontos que estarão, vamos dizer, na nossa ficha corrida de aprendizados, estarão necessitados de serem reparados, de serem repetidos, para que haja o aprendizado. E isso se dá especificamente no âmbito das relações. Então, numa encarnação, nós temos um grupo de relação, o mais próximo, o primeiro dentro da família, depois entre os parentes, os amigos, aqueles com quem trabalhamos, os conhecidos e até mesmo no círculo de relação, aqueles, como você citou, as nossas diferenças, os nossos inimigos. E nesta relação, nesse processo de conviver, nós vamos aprendendo, nós vamos observando escolhas que precisam ser feitas, vamos observando, experimentando os sentimentos que a gente vai desenvolvendo, que precisam ser desenvolvidos. E nós cometemos erros, equívocos, com relação a uma pessoa, a outra, na forma de nos conduzirmos e tal. Nas próximas encarnações, a lei nos permite o reencontro para que a gente faça os reajustes. Os equívocos que eu tive, por exemplo, com alguém, eu cometi um erro, um equívoco com relação à lei, a uma lei divina. Eu preciso resgatar. E a lei divina me coloca novamente próximo com a causa, com a origem dos meus equívocos. Então essas relações, elas acontecem e é natural, é normal nas encarnações seguintes a gente retornar à vida física, ao mundo material, próximo a essas pessoas. E como a gente vê na trama também, em situações diferentes, aquele que foi o filho volta às vezes como o pai, o que era irmão volta como o pai, ou dependendo da necessidade da próxima prova do próximo aprendizado, ou até mesmo da correção, do reparo, de uma expiação. Então aquele com quem houve ali os entreveros, e a novela nos apresenta duas personagens, duas mulheres, personagens fortes que tiveram na encarnação inicial da novela uma desavença, uma rusga imensa, uma relação de ódio muito intensa, reencarnam e a lei divina as coloca próximas novamente, para que nesta reencarnação possam fazer o aprendizado. Qual é o aprendizado? Que aquele ódio que uma nutria pela outra tem que ser trabalhado. Eles queriam desaparecer como mãe e filha, né? Apareceram como mãe e filha. Na outra encarnação era, eu acho que a sogra e a nora, isso. Algo assim, né? Agora vieram como mãe e filha. E a gente vê na trama que aquela relação de ódio se apresenta forte ainda, intensa, né? É normal. Mas isso acontecer. O objetivo era que elas se reabilitassem, né? O processo isso demonstra que é comum se falhar naquele propósito que trouxemos numa existência. Com certeza, considerando que nós temos o livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas, considerando que nós estamos num processo de aprendizado, de crescimento, que ainda temos muitas imperfeições, o que nos leva a fazer muitas escolhas equivocadas. Nesse processo de liberdade para escolher e escolher errado, geram consequências negativas. E eu preciso, então, corrigir essas consequências. Eu acho muito importante você colocar, Danilo, o porquê
que as personagens, ou nós como personagens todos somos, né? Não nos lembramos das relações que tivemos na existência anterior ou nas existências anteriores, né? Este é um ponto muito comentado, principalmente quando a gente conversa com pessoas que não têm a mesma crença que nós espíritas, a crença na reencarnação, e tem dúvidas e nos questionam por que não poder lembrar, então, se vivemos tantas vidas, por que não lembrar? E até utilizam o argumento, se eu errei, se eu me equivoquei, e eu me lembro agora do meu erro, fica mais fácil para eu resgatar. E a gente responde ou contra-argumenta da seguinte forma, como seria a nossa condição de fazer um resgate, uma recuperação com outra pessoa nesta encarnação, se nos lembrássemos que na anterior, um foi o algoz do outro. No caso dessas duas personagens que comentamos, né, uma das personagens mandou matar a outra, né, e causou dor e sofrimento a maior parte da vida dela. Reencarnam e aí se lembram. Qual será a condição para que esse reajuste se estabeleça? Não se lembrando já fica difícil, né? Porque traz o registro, né, Danilo? Sim, há uma vibração, não consegue entender, mas se sente sensibilizado por uma vibração que o outro emite, ele gera uma sensação de ódio, de raiva, rancor, não sabe nem entender por quê, mas está presente, sem lembrar, bem como você falou. Agora imagina se lembrasse, imagina uma mãe tendo no colo uma criança, um filho recém-nascido, e de repente se lembrasse que aquela criança foi quem lhe causou um grande sofrimento numa outra vida. Qual seria a relação de mãe para cuidar dessa criança que é totalmente necessitada da mãe ao seu lado para poder, né, realizar com êxito essa encarnação? E a sabedoria, a misericórdia de Deus é tão grande que ele já coloca o filho frágil, né? Aquele filho indefeso, aquela criança mais linda no colo, né? Para sensibilizar a mãe, que talvez não se lembre, mas como você diz, traz uma sensação, e isso a gente observa em muitos casos que são comentados, são relatados, né? A mãe dizendo que não entende porquê, mas não consegue ter aquela relação de amorosidade, de afetividade com a criança e tudo, né? É uma situação que acontece, mas a hora que ela percebe a fragilidade da criança, a beleza, aquela inocência do espírito pequenino ali no colo, ela acaba conseguindo forças para superar esta situação. Aí quando ele cresce, ela já foi conquistada, né? Exatamente. E nesse processo de crescer, da criança pequenininha e passando as idades, muitas vezes a relação já vai... vamos dizer assim, de forma popular, amolecendo aqueles laços tão difíceis antes, né? E aí a mãe começa a aceitar melhor e a relação facilita. E a misericórdia divina é tão grande que sempre teremos a oportunidade de nos reajustarmos, não é? Com certeza. Se não for possível em uma existência, teremos outra oportunidade, mais outra, até o dia em que nós realmente nos encontremos numa condição mais evoluída, como você colocou no início, não é? Com certeza. Danilo, nós agradecemos a sua participação, gostaríamos de voltar a esse assunto em uma nova oportunidade, pois que ele é de uma amplitude enorme, né? Será um prazer. Agradecemos a todos que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.